Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Alexandre Moreno e é muita alegria estar aqui novamente com vocês. E eu gostaria de estar compartilhando uma palavra hoje com vocês e é o que nós precisamos. Na verdade é o que todos nós precisamos. Mas do que precisamos para de fato praticarmos, existe um processo. E todo processo leva um tempo. Só que este processo não pode ser interrompido, né? Ou seja, nós não podemos desanimar, não podemos parar. Até porque Jesus disse que no mundo onde nós vivemos, nós teríamos aflições. Mas também ele disse, tenhais de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. E o que nós precisamos nessa noite, que eu gostaria de compartilhar com vocês, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E uma vez que nós não temos fé, nós não temos também acesso ao reino dos céus, nós não temos acesso à pessoa de Jesus. E nós bem sabemos que a verdadeira vida, ela está em Cristo Jesus. Porque no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 12, está escrito muito claro lá que quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós sabemos que a vida não está apenas em nascer e vir a este mundo, mas a vida está em nascer de novo. E para nascer de novo nós temos que reconhecer, receber e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o único Deus, o único Senhor e o único meio de salvação. E salvação esta que pode me levar à vida eterna. E este é o ponto. Nós temos que crer na vida eterna que Jesus nos dá. Porque assim nós vivemos com esperança. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos relata e nos afirma que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então é a certeza absoluta daquilo que se espera. E o que nós esperamos nós não vemos. A Bíblia diz que Deus é um Deus invisível, mas porém real. E se nós estamos vendo, se eu estou vendo esta caneta, então como eu vou esperar ela se ela já está comigo? Mas aquilo que eu não vejo, então eu espero com paciência. Sim, aquilo que eu não vejo. E o meu Deus eu não vejo, mas eu creio, eu sei que Ele está comigo, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, se de fato você recebeu Jesus Cristo como seu único Deus e Salvador. Mas porém, para iniciar a vida de uma pessoa, é necessário ter Jesus Cristo. Não é apenas necessário nascer, porque você não foi chamado apenas para nascer, viver e morrer. Você foi chamado para nascer e viver eternamente. Mas nós não conseguiremos viver eternamente por nós mesmos, pelas nossas forças, pelo nosso jeito de ser. Pelo contrário, nós vamos viver eternamente, única e exclusivamente pelo poder e amor de Jesus Cristo sobre nós. Porque a partir do momento que a Bíblia diz que com o coração você crê e com a boca você faz confissão para a salvação. E quando você confessa que Jesus Cristo, quando você joga a toalha, falando, para mim não dá mais, não tem jeito mais, é aí que Jesus Cristo entra. Porque a Bíblia diz que é nas nossas fraquezas que o Senhor mostra a força dele. Ele só está esperando acontecer o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que o receberam, foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Tudo que Jesus espera de mim e de você
é que nós o confessamos como o único Deus, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E a partir deste momento, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E o Espírito Santo agora, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, por uma atitude de arrependimento e confissão dos nossos pecados, e o sangue de Jesus cobre os nossos pecados e purifica-nos, e o Espírito de Deus vem fazer morada em nós. Então agora nós adentramos ao reino dos céus, e o Espírito de Deus começa a implantar esta cultura do reino, porque o Senhor não quer que nós vivamos conforme o padrão deste mundo, conforme Romanos capítulo 12 nos ensina. Não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos. E transformai-vos como? E ele explica: transformai pela renovação do vosso entendimento. Agora o Espírito de Deus que habita dentro de você, ele vai fazer o quê? Ele vai te ensinar sobre Jesus, ele vai te ensinar sobre o Pai que está nos céus, ele vai te ensinar a viver a cultura do reino, mas ele não vai te ensinar a viver a cultura do reino de uma forma apenas para você, porque o reino de Deus não é individual. Porque se fosse individual, Jesus Cristo tinha ficado lá em cima, porque a glória era toda dele. Mas ele repartiu conosco, ele abriu mão da sua glória, desceu aqui nesta terra, cumpriu o seu tempo e o seu propósito. Na cruz do Calvário ele se entregou, ninguém o prendeu e ninguém o matou, ele deu a vida dele. E quando ele entregou a vida dele naquela cruz, que ele disse: está consumado, por 3 dias houve silêncio. Mas naquela manhã de domingo, meu amado, Jesus Cristo ressuscitou, o poder do Pai o ressuscitou, para cumprir o propósito e a promessa do Pai, de regenerar a raça humana. E por isso ele disse em João capítulo 14, versículo 6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém, quando diz ninguém, é nem eu, nem você, e nem ninguém vai ao Pai, senão por ele, Jesus Cristo. Então chegou o tempo, amados, esse tempo que estamos vivendo, não dá mais para viver acreditando que a terra é o tudo, acreditando que somos eternos aqui nessa terra. Não dá mais. Como eu disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Mas agora nós não podemos apenas ter um bom ânimo, nós não podemos querer ser positivistas ou positivos apenas, afirmando que vai dar certo, que tudo vai dar certo. Nós temos que de fato querer entrar e praticar, a viver a cultura deste reino. Quando Jesus Cristo ensinou a orar o Pai Nosso, o que ele disse? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é o nosso, é santificado seja o nome do Pai que estás nos céus. E que venha o teu reino e seja feita a tua vontade e não a nossa. Não é feita a nossa vontade, não é feita a vontade de pessoas terrenas, desse sistema maligno que está sendo implantado, mas é a vontade do Pai. É a vontade de Jesus Cristo que nós temos que fazer. Porque fazendo a vontade do Senhor é onde Ele vai nos livrar. É onde Ele vai nos livrar do dia mau. Nós temos que nos preparar. Enquanto vamos caminhando no processo, nós vamos nos preparando para o dia mau. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias maus. Esta epidemia, que estamos chamando aí de pandemia, são dias maus, dias difíceis, no que tange a saúde, no que tange também a economia e no que tange também ao desespero. Pessoas desesperadas, né, com medo de morrer, porque muitas não estão encontrando a esperança. E a esperança é naquele que não vemos, é em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós esperamos aquele que vai vir nos buscar. Mas nesse tempo do processo, você tem que
caminhar, você tem que prosseguir caminhando. E o primeiro passo é entender que Jesus Cristo é o único caminho. E que este caminho é para ser caminhado. Amém? E eu gostaria de colocar aqui para nós, que nessa questão de fé, de caminhar dentro do processo, o Senhor nos ensinou que existe duas edificações. Ele nos ensina lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Mateus capítulo 7, se eu não me engano, amados. Mas o Senhor nos ensina que existe duas edificações. Duas casas que são levantadas, duas casas que são construídas. E as duas casas são construídas. E a Bíblia diz ali que depois dessas casas já construídas, choveu muito. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento e bateram contra aquela casa. E ele disse assim que aquele que ouviu e obedeceu a palavra do Senhor, a casa permaneceu de pé, a casa permaneceu inabalável. Mas aquele que apenas ouviu e não praticou, grande foi a queda daquela casa. Então o que eu quero dizer, você pode ver que Jesus ele enfatiza bem que não adianta apenas ouvir, não adianta apenas você ouvir um vídeo, ou você ouvir pregações, ou você ir apenas na igreja. Não adianta apenas nós dissermos, somos evangélicos, vou assistir mais um culto. De culto em culto nós vamos. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você, além de ouvir a palavra, porque a fé vem pela ouvir e ouvir a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Mas além de ouvir, o Senhor quer que você pratique. E para que você consiga praticar, primeiramente a palavra tem que te confrontar. A palavra de Deus tem que te destruir, meu amado. Sim, parece duro o que eu estou falando, mas a palavra de Deus ela tem que me destruir primeiro. Destruir os meus pensamentos, o meu jeitão de ser, a forma que eu acho que é certo, para que o Senhor destrua e construa algo novo, com a cultura do reino, que está embasado totalmente na palavra de Deus. É a palavra que vai te fazer entrar neste reino, caminhar neste caminho até o grande dia do Senhor, para que você alcance a vida eterna. Porque a Bíblia diz que passará os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então é o tempo de se voltar verdadeiramente. Não adianta nós irmos ao templo se nós não formos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos não apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos ser coletivos. Nós precisamos, em tudo que recebermos, pensarmos em alguém. Porque quando Deus começa a te abençoar, as coisas não é para você se fechar em si mesmo, mas pelo contrário, é para que você se abra para abençoar outros. Acredite no que eu vou te falar. Depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre essas coisas, mas eu vou colocar uma frase aqui. Tudo que Deus te der, seja influência, seja contatos, seja riquezas ou dinheiro, tudo que Deus te der, não é para você mesmo. Eu te afirmo isso. Não é para você mesmo. Sempre será para alcançar outras vidas. Não estou dizendo que é proibido você ter algo. Mas o que o Senhor quer que você tenha e que os outros que não têm, tenha através de você. Amém? E amados, estamos no meio dessa pandemia. Não se preocupe. Ainda que a oliveira minta, ainda que não tenha o fruto, a palavra de Deus diz que todavia me alegrarei no Senhor. Vamos não andar por vista, mas por fé. Vamos caminhar neste caminho maravilhoso da palavra de Deus. Porque passará os céus, passará a terra, vai acabar tudo, mas o que vai permanecer é a palavra de Deus. Então vamos permanecer firmes. Vamos caminhar firmes
não só apenas ouvindo, mas praticando. Vamos começar a praticar de fato a palavra de Deus, para que nós possamos caminhar neste caminho do Senhor, porque o grande dia do Senhor está chegando. E eu deixo aqui, para finalizar esse vídeo, a parábola da figueira que o Senhor falou. Preste atenção na figueira, quando ela estiver soltando os seus brotinhos, isto é um sinal de que próximo está o verão. E assim também é. Quando vier os sinais de guerras, rumores de guerras, pestes, pragas, doenças, isso também é um sinal de que a volta de Jesus está próxima. Amém? Que você possa se preparar, que você possa caminhar nesse processo, se preparando para esse grande dia, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Que Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém.